Olá meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim, eu me chamo Danilo. Seja bem-vindo aqui ao canal SM, o canal Sociedade Malta, feito para falar sobre o Vasco, um canal nordestino aí para a gente falar sobre o Vascão. Dia 2 de setembro, né? Um dia que está repleto de novidades, notícias envolvendo o Vasco. A gente vai falar sobre o mercado da bola, a gente vai falar sobre desfalques, sobre pré-jogo, tudo que envolve a partida entre Santos e Vasco. A gente vai falar também sobre dinheiro entrando no clube. É isso mesmo, tem dinheiro aí que deve entrar até sexta-feira nos cofres do Vasco da Gama. E também a gente vai dar a nossa opinião sobre tudo isso, né? Mas antes de tudo, deixa aí o like, se inscreva no canal, ative aí as notificações para que o YouTube te informe sempre que surgir vídeos novos aqui, né? E também compartilha com mais amigos vascaínos, traz mais gente aí para se inscrever e conhecer o nosso conteúdo. Valeu? Vamos partir aqui para as notícias. O Carlos Leão, vice-presidente de Finanças, afirmou ali no Twitter, né, para Thales Lima, de que realmente ali vai pingar no Vasco, né, vai cair aí 200 mil da campanha de contas do Banco BMG, que atingiu nova marca, e o BMG, conforme havia prometido, vai doar mais 200 mil ali para o Vasco da Gama. Esse valor deve ser pago aí até sexta-feira, né? Então, a torcida que engajou nessa missão do CT está de parabéns, atingiu uma nova marca e o patrocinador vai retribuir, né? Então, parabéns a você que tem ajudado a construir um Vasco melhor, tá? Outra situação importante que a gente quer falar antes do pré-jogo é sobre o mercado da bola. Ricardo Graça, nosso zagueiro revelação, titular absoluto ali pela direita ao lado do Leandro Castan, tem sido alvo do futebol italiano. O Genoa na Itália estaria interessado aí no jogador e deve fazer uma proposta oficial nos próximos dias. A informação dada aí pelo site Pianeta Genova 1893. Esse site afirmou de que realmente o clube está interessado no jogador, enxerga aí que o jogador deve valer algo em torno de 700 mil euros, na opinião deles, né? Algo em torno de 4,5 milhões de reais. E está vendo aí, nesses valores, a possibilidade de tirar o jogador do Vasco. Acho que, como todo bom jogador, vai chamar a atenção realmente o Ricardo Graça. Está evoluindo muito ali na defesa cruzmaltina. Sem dúvida, ao final do Brasileiro, será uma das revelações, uma das promessas do campeonato realmente a se concretizar. E o Vasco, né, deve aguardar. A minha opinião é essa. Se você concorda ou não comigo, deixa aí nos comentários. Acho que o Vasco deve aguardar um pouco mais. Essa proposta aí realmente está muito abaixo daquilo que a gente pode ter aí de retorno financeiro pelo Ricardo Graça, né? Eu acho que o Vasco merece, né? E o jogador também merece muito mais, até pelo futebol que vem jogando. Ao final do Brasileiro, eu tenho certeza que esse valor vai estar muito acima e certamente nós teremos mais de um clube interessado no futebol do Ricardo Graça. Deixa a sua opinião aí. O jogador está de contrato renovado até 2023 e certamente devemos vender o jogador pela multa rescisória. A gente não tem conhecimento de qual seria o valor da multa rescisória do Ricardo Graça, mas é muito maior do que esse valor aí que o Genoa quer pagar, né? Então, vamos falar de pré-jogo, né? A gente vai falar sobre tudo que envolve aí a partida entre Santos e Vasco pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Vasco continua com um jogo a menos, aquele jogo ali que o Vasco faria a abertura do campeonato junto com o Palmeiras, né? Fora de casa, o jogo ainda não aconteceu. E o Vasco continua ali entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro, né, na tabela de classificação, e sai do Rio para enfrentar, né, o Santos na Vila Belmiro às 21h30 com TV aberta para quase todo o Brasil e também pelo Premier, né, com a narração do Gustavo Villani aí para todo o Brasil, para todo o país, né? Então, essas são as informações que envolvem, né, o jogo Santos e Vasco, que a gente vai falar aqui sobre também o que envolve aí o Vasco da Gama, quem vai a campo, quais são os desfalques, né? E por falar em desfalques, nós estamos sem 8 atletas para essa partida, né? A gente está sem aí o Ricardo Graça, o Erle e Breno, que foram testados positivos para a Covid-19. Lembrando que a gente já tinha, né, jogadores afastados por conta disso, o Vinícius e o Bruno Gomes também já estavam fora dessa partida, cumprindo aí o isolamento, né? E ainda temos o Leandro Castan, que será poupado, né? Temos o Thales Magno cumprindo suspensão e o Cláudio Vinck, que está afastado por conta de lesão, né?
Então esses atletas estão fora da partida. Lembrando que desses atletas aí nós temos vários titulares. O Vinícius é titular e está fora do jogo. Bruno Gomes é titular também, está fora da partida, né? A gente ainda tem aí o Ricardo Graça, ou seja, só aqui a gente já tem 3 titulares fora do jogo, né? Um deles pertencente ali ao sistema defensivo. E a gente ainda tem aí, né, o Thales Magno fora, jogador que seria muito importante para nós, a exemplo do que aconteceu no último jogo contra o Fluminense, um dos jogadores mais agudos ali ao lado do Benítez, né? E o Vasco já teria sérios problemas para essa partida, e aí contou de última hora com esses afastamentos por conta da Covid-19. Algo está acontecendo que o Vasco precisa realmente tomar as rédeas da situação para evitar que surjam novos contágios. O Vasco que já está até pensando de como será a questão desses testes, né? Se terão novos infectados para a partida que vem contra o Atlético Paranaense em São Januário. Algo que preocupa realmente, porque de uma rodada para outra nós perdemos vários atletas para o coronavírus, né? Então fica aí o alerta que a diretoria possa realmente cumprir todo o protocolo, que isole os atletas, né? Que não deixe aí essa questão extracampo interferir, porque realmente tem atrapalhado. Já é um caso complicado você controlando tudo, adotando todas as medidas, imagina se afrouxar, né? Então o Vasco que deve ir a campo com o Fernando Miguel, né? Uma zaga reserva, né? Duas joias, dois jovens ali da base, né? O Ulisses e o Miranda farão a composição de zagueiros, junto com o Henrique, que também é da base, e ali na direita o Pikachu, né? Pikachu que deve ser confirmado para a partida, né? Essa é a escalação provável do Vasco para o jogo, né? Na defesa. Ali no meio o Vasco ainda tem o Andrei junto com o Juninho e também o Felipe Bastos. Essa deve ser a composição de meio do Vasco. E ali na frente o Benítez, o Germancano, né? E o Igor Catatal, que é outra novidade para esse confronto, né? O Vasco que poderia ter aí como opção aqui, dado até pelo canal, né? O canal gostaria muito de ver esse time em campo da seguinte forma, né? O Vasco poderia vir ali pela direita com o Tenório, que está vivendo um momento melhor, né? Talvez o Pikachu, já que é tão cotado para ser titular do Vasco, né? Parece que é ali um jogador indiscutível para o esquema tático do Ramon, poderia ser jogado um pouquinho mais para frente ali, né? Jogando novamente de ponta, né? E aí a gente puxaria um pouquinho o Benítez por meio na vaga do Felipe Bastos, deixaria ali o Andrei e o Juninho como 2 volantes da partida, né? Não sei se você pensa da mesma forma, mas deixa aí, ó, deixa aí quem seria teu time ideal. E ali na frente a gente contaria ali com o futebol do Lucas Santos, né? Pela esquerda, do Thales Magno e do Benítez. Ou de repente a gente poderia colocar aí um meio campo com 4 atletas e 2 jogadores, né, puxando esse contra-ataque. De repente a gente poderia ter ali o Andrei, Juninho, Benítez e Bruno César, né? De repente o Vasco poderia fazer aí a composição com Lucas Santos pela esquerda, né? E de repente o Benítez caindo ali, quando o Vasco tiver a bola, caindo ali pela direita para fazer aquela trinca, né? Benítez, Germancano e Lucas Santos. Algo que funcionou ali nas partidas amistosas que o Vasco fez, né? O Bruno César pelo lado esquerdo junto com o Lucas Santos fizeram várias triangulações. Acho que poderia ser algo a ser pensado aí pelo técnico Ramon. De repente, no decorrer do jogo, ele faça essa opção, né? Não entendi aí qual seria a razão do Catatal, mas talvez seja pela questão do vigor físico, né? Vai ter que correr muito, voltar muito, de repente puxar os contra-ataques, segurando um pouco mais a bola, para que o meio do Vasco possa chegar ali, né, no ataque, e alguns elementos surpresos, né? Vamos ver o que o Ramon tem aí de positivo para esse duelo. Duelo dificílimo contra o Santos. O Santos tem uma equipe do meio para frente muito aguda, né? O Marinho ali pela direita e o Soteldo pela esquerda costumam infernizar a defesa adversária, né? O Pikachu vai ter muito trabalho pela direita. Isso me preocupa muito, porque contra o Goiás já foi um jogo em que a gente foi muito atacado por lá. Contra o Fluminense a direita também não foi bem, né? Foi uma avenida só, um corredor só. E para esse jogo em que o Santos explora muito as pontas do campo, usa muito seus laterais em apoio aos atacantes, vai ser um complicador. O Ramon vai ter que fechar esses corredores aí do lado esquerdo, já é um pouco mais seguro. Pelo lado direito é o grande problema do Vasco. Pikachu realmente pode ser um problema, eu entraria com o Tenório, né?
Mas aí, se tratando desses relacionados para o jogo, que infelicidade do Breno, né, cara? O Breno seria relacionado para essa partida como opção ali para o técnico Ramon, ele que vem de recuperação e acabou sendo afetado pela Covid, né? Vale ressaltar aqui que nas últimas partidas o Vasco sofreu muito com essa questão do coronavírus, né? A gente já teve aí Bruno César afastado, estamos com Bruno Gomes, com Vinícius, né? Bruno César voltou, mas os dois meninos ainda não. E a gente ainda tem aí, né, mais 3 jogadores infectados e que o Vasco controle isso, né? O Vasco precisa realmente adotar medidas sérias ali para evitar esse contágio, né? Para evitar que vários jogadores possam estar sendo contaminados aí pelo vírus, né? O Vasco que também terá aí como opções, né, alguns jogadores para essa partida. Eu acho que poderíamos pensar também no decorrer do jogo com a entrada do Carlinhos, o próprio Neto Borges, né, que poderia ser uma opção ali de repente durante o jogo pela esquerda, né, já que Thales Magno está fora do duelo, né? E a gente ainda tem aí algumas outras opções, né, como por exemplo o Lucas Santos, que não vai ser titular e deve entrar ali no decorrer da partida, é o que a gente espera, né? Um jogador que não vinha sendo relacionado, dessa vez está na partida aí, a gente espera que o técnico Ramon faça um bom jogo, né? Então, nosso placar aqui é que realmente a gente possa ter um jogo que traga pelo menos de lá da Vila, pelo menos um ponto, né? Acho que não seria ruim, e se a gente ganhar, a gente volta aí a ser um dos líderes do campeonato. De repente o jogo entre Inter e Palmeiras pode ser que termine empatado, de repente o Palmeiras ganhe do Inter, né? Pode ser que aconteça tudo e o Vasco volte aí, quem sabe, a ser líder do campeonato. Já pensou nessa possibilidade? Então, nada está descartado. Em 2017 o Vasco foi lá na Vila e com o Nenê e Evander garantiu 3 pontos, garantiu uma vitória ali por 2-1, e o Vasco veio de lá surpreendendo a todos com uma vitória na bagagem, né? Então, quem sabe aí, desejamos sorte a todos os atletas que estão relacionados para esse jogo. É a nossa contribuição aqui, é desejar que realmente os atletas estejam numa noite muito feliz, que o técnico Ramon conduza o elenco da melhor forma possível, aproveitando tudo que há de melhor nesse elenco, né? Para que a gente saia de lá da Vila Belmiro com pontuação, né? De repente 3 pontos, ou quem sabe, né, apenas 1 ponto aí para não deixar de pontuar no campeonato. A gente que saiu de uma partida contra o Fluminense perdendo a nossa invisibilidade e também zeramos, né, na rodada em relação a pontos ganhos, né? Então esse é o nosso compromisso de hoje, no vídeo daqui de hoje. E lembrando que pela Copa do Brasil, né, a gente teve já confirmações das datas, né? O Vasco vai enfrentar o Botafogo, o primeiro jogo com o mando de campo do Botafogo, dia 17 de setembro, às 19 horas no Engenhão, né? E volta a campo em São Januário, já com a partida de volta, Vasco e Botafogo, 23/9, né? 23 de setembro, às 21h30, né? Com o mando de campo do Vasco. E a gente espera que o Vasco já esteja aí com a classificação encaminhada nessa segunda partida. Então, o vídeo não ficar muito longo, essas são as considerações de hoje, que a gente faça uma ótima partida, que tenhamos um bom jogo, que o Vasco venha com pontos na bagagem lá de São Paulo. Valeu? Tudo de bom e até mais.